Oi de novo, a gente está aqui. Algumas pessoas justamente estavam perguntando um pouco sobre justamente a participação de Judas no plano, né? Nesse plano aí da salvação. O Senhor vem salvar, o Senhor é traído. Será que o Senhor errou quando escolheu Judas? Mas para isso é preciso a gente fazer um resumo, tá certo? Considerável, mas a gente fazer um pouco de resumo de toda a história da salvação em pequenos minutos. Então vamos voltar lá atrás, tá certo? No Gênesis. Então, assim, Deus cria a pessoa humana, tá certo? E essa pessoa humana ainda está meio que sem identificação. Primeiro, vale dizer, né, vale ressaltar interessantemente de que se vocês olharem bem o relato, apesar que existem dois relatos, nós sabemos, um é um poema e outro é uma narração, nós sabemos aí que em ambos Deus ele fala no plural. Quando está criando todas as outras coisas, está sempre justamente dizendo que tudo é bom. E quando chega na criação do homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, esse façamos, verbo na primeira pessoa do plural, né? Nós. Então, assim, nós façamos. Isso justamente já dá a ideia e o conceito de trindade que nós temos. Então, assim, o Pai, Filho e o Espírito Santo, eles estão conversando para poder justamente criar a humanidade. Então, uma vez criada a humanidade, Deus coloca toda a criação à disposição do homem para que ele possa ver. E justamente o homem meio aí que vê tudo e não se identifica com nenhum. Então Deus, que criou tudo bom e viu que tudo era bom, ele justamente chega e vai dizer que não é bom que o homem esteja sozinho e justamente cria a mulher, tá certo? Então, depois que os dois se encontram, o eu vê o tu, e aí nasce o nós. Então, isso é muito interessante. O eu vê o tu, se identificam e nasce o nós. Então, assim, justamente chegamos à definição de homem e de mulher, que até então não existia. Isso é muito interessante, tá certo? Então, depois que vem todo o jardim, capítulo 3 do Gênesis, vem todo o jardim, e no jardim justamente tem essa ideia da serpente, a tentadora, que chega e está aí provocando, provocando, provocando e provocando. E dentro das provocações, justamente fala da árvore da vida, do conhecimento, e justamente Eva vai, come esse fruto proibido e oferece para Adão. Adão come o fruto também, os olhos se abrem, nós já sabemos o relato. Então, justamente, Deus passeando no jardim, no meio deles, pergunta o que é que está acontecendo, e depois, né, que se a gente ler um pouquinho mais, estou indo um pouco depressa porque nós sabemos, né? Então, justamente aí, é muito interessante por causa que depois desse diálogo, Deus pergunta a Adão, por que você fez isso? E Adão diz assim, não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. E justamente Deus também interroga a mulher, e a mulher vai dizer: Não, Senhor, foi a serpente que tu criaste. E justamente no final das contas, homem e mulher não assumem a responsabilidade dos seus atos e a culpa sobra para Deus que havia criado os três. Então, o pecado, no fundo, não é a desobediência que muitas vezes nós falamos, falamos, falamos. Deus não se preocupa tanto com a desobediência, porque Deus é um Deus de amor e sabe da limitação humana. O pecado de fundo que muitas vezes a gente não consegue ver é justamente o egoísmo, tá certo? Porque o meu ego, ele não é capaz, ele não me permite reconhecer os meus erros. Então eu sempre me acho superior e coloco a culpa nos demais. Então, uma vez que isso acontece, vem toda aquela maldição que nós vemos, tá certo? Claro que desde a experiência do povo, naquela época, parecia que Deus era um Deus que amaldiçoava. E justamente depois disso, se vê a preocupação de Deus, porque Deus não deixa o homem e a mulher desprevenidos. Eles conseguem, com apesar do trabalho, do sol, do roxo, mas vão conseguir, vão sair comendo. Deus confecciona roupa para eles e tudo mais. Então, depois de tudo isso, Deus começa justamente a tentar fazer pactos e alianças com o povo. Então nós sabemos depois aí tanto Noé, Abraão, né? Na verdade é primeiro Abraão, depois Noé e tantos outros que a gente vai vendo durante o largo do caminho, todo o processo na saída do Egito, os profetas que aparecem depois, e tudo isso nós vamos vendo. Então, tudo isso Deus foi dando sinal, 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 que queria que seu povo voltasse para ele.
Então, o que acontece é justamente, por causa que, com a chegada de Jesus, todas essas promessas que Deus tinha feito encontram o seu cumprimento, tá certo? Então, assim, se concretizam na pessoa de Jesus. O interessante é o seguinte, que mesmo com Jesus aí, como a gente já havia dito em outros vídeos, o pessoal ainda achava, né, de maneira particular os judeus ainda achavam que esse Messias libertador que viria para salvar o povo não era no sentido espiritual místico, tá certo? Senão, como a gente já falou, era no sentido mais bem político, econômico, libertar da mão e tudo mais. Então, Judas Iscariotes, ele também tinha essa ideia, tá certo? Deus prometeu um descendente da estirpe de Davi, que justamente seria o libertador de Israel, e justamente esse Jesus, parece que não, viu? Esse Messias aí, eu acho que não é não, eu acho que eu errei de mestre e estou seguindo o cara errado. Então, assim, essa era a ideia, eu estou parecendo até um advogado do diabo, vamos dizer assim, mas assim, essa era a ideia que estava na cabeça de Judas Iscariotes, tá certo? Então, Judas não compreendia todo o mistério, assim como, por exemplo, Santo Tomé também não compreendia, e assim como Pedro também não compreendia, porque também negaram. Mas justamente qual é a diferença? Esse é o ponto, eu acho que esse é o ponto fundamental. Qual é a diferença? Houve arrependimento. De Pedro e também de São Tomé houve arrependimento. De Judas, não. O que Judas teve foi sentimento de culpa, tá certo? O ego de Judas não queria permitir justamente reconhecer que ele errou. E isso, alguns filmes também, alguns livros apócrifos, inclusive, vêm justamente tentar detalhar um pouquinho isso. Isso é muito interessante. Mais uma vez, justamente o que está em jogo também é o ego do ser humano. Por isso que Judas, no evangelho de segunda-feira da Semana Santa, nós vemos que Judas está preocupado com dinheiro, né? Aparentemente com dinheiro. E Jesus vai dizer que não, pobre entre vocês sempre vocês vão ter. Em todos os outros momentos, Judas está aí. Se vocês observarem bem todos os evangelhos, Jesus nunca chamou a atenção de Judas. Judas sempre foi o discípulo exemplar. Exemplar. De Pedro, meu Deus, Pedro foi até chamado de Satanás, não é verdade? Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, justamente quando a gente está lendo o Evangelho, só ler por ler. Vamos tentar dar sabor, né? Sentir o sabor. Na verdade, não dar, senão sentir o sabor do Evangelho. E a gente vai vendo pouquinho a pouquinho que, com a graça de Deus, os mistérios vão sendo revelados para nós. Então, assim, temos justamente todo esse dilema entre Jesus e Judas. Mas, Júnior, tu ainda não falaste justamente sobre a eleição, porque Judas já está aí, né? Mesmo se Judas tenha o ego inflado ou não, mas ele está aí. Então, vamos lá para a seguinte coisa. Jesus, ele tinha, tá certo? Como nós sabemos, Jesus, ele era homem e ele era Deus. Eu vou falar era no sentido de que naquela época, Jesus, quando encarnou e recebeu da Virgem Maria corpo, sangue e ossos, então assim, ele entrou dentro da esfera humana, assumindo tudo que era nosso. E era preciso que ele assumisse tudo que era nosso para poder justamente não, como é que eu posso dizer, não ser uma enganação para nós mesmos. Então, era preciso que Deus se tornasse homem, assumisse tudo o que era do homem para poder libertar o homem, inclusive a morte. Isso também é muito interessante e amanhã no Evangelho a gente vai falar justamente um pouquinho sobre esse mistério da morte do Senhor Jesus. Então, assim, vamos frisar bem isso. Jesus era 100% homem, era 100% Deus, encarna e justamente quer nos redimir. No terceiro vídeo, na terceira parte desse vídeo e última, tá certo? Nós vamos ver agora justamente essa relação entre as duas naturezas de Jesus e a eleição dos 12 apóstolos, que justamente Judas está aí no meio deles. A gente se vê no terceiro.